da minha experiência clínica e principalmente de coisas que eu acredito que vocês não saibam sobre a parte intestinal e que tem impacto direto na nossa saúde. Então, eu sou a Gabriela, eu queria primeiro também agradecer, na verdade, o carinho, né, da Rosário, da doutora Emília, que ainda não chegou aqui, e a recepção do povo português, né, eu sou muito grata de estar aqui, sou muito grata a Deus por toda essa oportunidade. E eu sou médica de formação, eu sou formada há 15 anos e eu me especializei, trabalhei mais de 10 anos em porta, sou especialista em emergência, estava conversando com o Paulo, trabalhei mais de 10 anos em porta de emergência, atendendo pacientes críticos. E há mais ou menos 6 anos eu disse, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada por quê? Porque eu via pessoas chegando na porta da minha emergência, infartadas, e 2, 3 anos depois essas mesmas pessoas chegavam infartadas. E eu dizia assim, Senhor, o que está acontecendo? A gente conversava com eles e eles diziam, doutora, eu faço tudo certo, tudo que o médico fala eu faço. E a esposa confirmava, tudo, eu faço tudo, eu tomo todos os remédios, eu faço a dieta certinha, eu estou tentando mudar minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu estou aqui de novo. E pior, mais grave. E eu disse, Senhor, alguma coisa está errada. A gente tem que olhar um jeito diferente para esse paciente. A medicina que a gente estava dando não era uma medicina boa. E aí eu comecei a ter um olhar diferente, comecei a estudar mais, comecei a me interessar por esse outro olhar que muitos médicos, a grande maioria, tem um rechaço. E principalmente não querem enxergar, porque a indústria não deixa a gente enxergar. A gente vive de remédios, nós vivemos de sintomas. A gente não trata a causa de ninguém. E eu decidi tratar a causa. E a causa, talvez, são várias, não existe uma causa nunca para nenhuma doença, existem múltiplas causas, mas vocês têm que pensar que a única coisa modificável diariamente na vida de vocês é as escolhas que vocês fazem e colocam para dentro da boca. Vocês conseguem mudar isso. E é isso que eu quero falar hoje. O que vocês escolhem para colocar no prato de vocês desde a primeira hora do dia faz diferença e muito na saúde de todos nós. São escolhas. Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem e eu vou contar uma coisa muito engraçada. Então ontem eu palestrar no final do dia, né? E aí o que aconteceu? Eu não palestrei. E aí eu sempre faço jejum. Porque o jejum, na verdade, ele produz, que não sei se todo mundo conhece, eu trabalho há bastante tempo com dieta low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora. Eu sempre fui de uma linha mais baixo carboidrato. E quando eu comecei a estudar intestino, eu falei, olha, alguma coisa está errada, a gente vai ter que mudar. Low carb não é para todo mundo, cetogênica não é para todo mundo, principalmente carnívora não é para todo mundo, para quase ninguém. Mas o jejum é uma ótima forma de estimular o cérebro. E aí eu fiz jejum ontem o dia inteiro, e aí eu não palestrei. E aí eu falei, Senhor, eu vou ter que comer. E aí eu comi de noite. E aí eu falei, hoje de manhã também vou fazer jejum. E eu fiz jejum, estou de jejum. Então isso é interessante, a gente precisa saber escolher bem o momento que a gente quer, o que a gente quer colocar no prato e quando a gente quer colocar. A gente consegue fazer isso. Só que a gente precisa saber. E conhecimento liberta, é isso que eu vou passar hoje. Então, a minha palestra do intestino é um órgão treinado, eu posso treinar o intestino para absorver os nutrientes. Vocês acham que o intestino é um órgão treinado? Sim. Quem é que aqui tem problema intestinal? Senhor. Pois então, foi por isso que eu fui para essa área também. Eu trabalhava só com doença autoimune quando eu comecei, porque eu acreditava que doença autoimune tinha um fundo intestinal, mas os pacientes muitas vezes eles não entendem isso. Eu falo que eu tenho um quadrilátero mágico das doenças autoimunes que eu desenvolvi nesse tempo. E o quadrilátero mágico das doenças autoimunes, todos os pacientes que têm doença autoimune,
4 coisas, todos. Desbiose. Você sabe o que é desbiose? Não, eu vou falar então. Desbiose, aumento da permeabilidade do intestino. A terceira coisa, excesso de toxinas. E a quarta coisa, traumas. Que o Clayton falou brilhantemente ontem. Traumas maiores e traumas menores. Essas 4 coisas estão em todos os pacientes com doenças autoimunes. Eu não falei obesidade, eu não falei diabetes, eu não falei nada. Eu falei aumento da permeabilidade intestinal, desbiose, eu falei toxinas e eu falei traumas. E se a gente for para pensar, 2 desses estão no intestino. Então, a gente precisa pensar no intestino. Ontem a gente falou muito de cancro. Parece uma epidemia, né? Todo mundo que a gente fala aqui em Portugal tem alguém que conhece alguém ou teve. E o câncer também está relacionado muito com o intestino. E eu vejo as pessoas tratando outras coisas, mas não olhando a alimentação. É um aquário e um peixe. O peixe está doente, está dentro do aquário. A gente tira esse peixe, trata ele. E o que a gente faz? Bota no aquário de novo. E aí o que vai acontecer com o peixe, pessoal? Vai ficar doente. Então a gente precisa olhar o que a gente come. Se qualquer doença quer se curar, então ele é um órgão drenado. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos olhar esse vídeo. Essa é a Major League Eating. É uma liga americana de comida. Eles fazem uma competição uma vez por ano de quem come mais. Em 10 minutos, eu vou falar depois sobre isso. Esse é o Chess, que ele é campeão mundial há muitos anos. Em 10 minutos ele come 63 cachorros quentes. O que é mais interessante nesse vídeo é que a gente não vê obeso mórbido. Eles são considerados com sobrepeso, mais para magros, mas eles não são obesos mórbidos. E isso é o que eu quero que vocês vejam. Olha que interessante, né? Eu olho essa plateia e eu fico tão feliz. Vocês viram que todos aqui estão interessados em saúde. A gente não tem obeso mórbido aqui. Vocês viram? Olhem. Olhem para vocês, olhem para os lados. A gente não tem. Quem se interessa por saúde, quem se interessa por qualidade de vida, não fica obeso. A gente é muito privilegiado. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do intestino. Eu tenho que cuidar o tempo, porque senão quem me conhece, quem me vê na rede social, eu não paro de falar. Então eu vou falando, mas agora eu vou passar um pouquinho mais no tempo. Eu ia falar menos, hoje eu vou falar um pouquinho mais. Então, o intestino é responsável pela digestão, absorção de vitaminas, de nutrientes, produzidos por essa microbiota, na verdade, que é o que a gente vai falar agora. E ele contém 80% de todas as células do sistema imunológico. Ele é a nossa comunicação com o meio externo. Tudo que a gente coloca para dentro da boca é do meio externo. Então, a gente precisa ter um sistema de detecção, um sistema de defesa muito bom. Porque da boca até o ânus é comunicação direta com o meio externo. O que a gente coloca para dentro da boca, desde água, qualquer tipo de alimento, produto industrializado, faz uma diferença brutal na nossa saúde. E ele também elimina toxinas. Nós temos no intestino, as fezes, uma forma de detoxificação. Nós temos várias formas de detoxificação.
O suor é uma delas, então o sauna é ótimo. A urina é uma delas. E o intestino, através das fezes, é uma delas. As mulheres, Deus, quem nos criou, que eu não sei quem foi Deus, Buda, Allah, seja lá quem for, nos criou da forma mais perfeita possível. E as mulheres têm uma forma de detoxificação que os homens não têm, porque Deus é muito bom conosco. Ele fez a gente ter os filhos, que são coisas muito difíceis, mas Ele nos deu a menstruação. Todo mês, a gente tem uma forma brutal de detoxificação através da menstruação. E as mulheres não valorizam isso. Elas tomam pílula anticoncepcional contínua para evitar a menstruação. E através da menstruação a gente vê coágulo, dor, inflamação. O corpo fala, a gente que não escuta. A gente não escuta o nosso corpo. E comunica e modula os aspectos do sistema nervoso, porque a gente tem o eixo intestino-cérebro, eu vou mostrar alguns detalhes sobre isso. Isso é um campo maravilhoso. Eu moro nos Estados Unidos há 1 ano. E nos Estados Unidos a gente tem os maiores pesquisadores em eixo intestino-cérebro. O Dr. Emanuel Mayer, que é um dos maiores pesquisadores, enfim. Esse eixo talvez nos traga informações de que o nosso intestino seja o nosso primeiro cérebro. Então a gente tem uma forma de comunicação através da alimentação, a gente tem um sistema de detoxificação, a gente tem um sistema imunológico, a gente tem um sistema nervoso complexo e a gente continua colocando lixo para dentro do corpo. Aqui é interessante porque a gente está, aqui em Portugal nem tanto, mas aqui na Europa, a dieta mediterrânea que todo mundo fala, né? O azeite de oliva, as azeitonas, eu acho tão interessante isso. Será que essa é a melhor dieta também? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, tudo que eu vou falar é isso aqui, ó. Os enterócitos. O que a gente tem que preservar? A pele, o cabelo, a unha, sério? Não. Se eu tiver que preservar alguma coisa, eu peço para Deus que me preserve. É isso aqui, ó. É isso que eu quero. Só isso. Porque é a partir daqui que eu vou conseguir absorver. É a partir daqui que eu vou conseguir identificar. É a partir daqui que tudo acontece no nosso corpo. A partir disso aqui, ó. Tudo que eu vou falar é isso aqui. Quando a gente come toxina, quando a gente come alguma coisa com agrotóxico, quando a gente come um produto com conservante, um produto que tem antifúngico, sabe o que está acontecendo? Um antinutriente. A gente está destruindo isso aqui, ó. E aqui, a gente vai ver que tem uma área que toda a superfície absortiva está ali. E quando a gente destrói, sabe o que a gente faz? A gente perde tudo. Se concentrem sempre na vida de vocês, nunca mais esqueçam disso. A gente precisa disso aqui. Então, por que a gente vai treinar? Para diminuir e evitar sintomas gastrointestinais, aumentar a absorção dos nutrientes, modular o sistema imunológico, produzir os neurotransmissores e muito mais. Nossos hormônios, adoro hormônio. Pois é, se você usa hormônio e a sua microbiota é doente, você produz uma enzima chamada beta-glucuronidase. Essa enzima cliva esses hormônios, sabe o que acontece? Você aumenta o estrônio, o seu risco de câncer de mama é maior. Comecei a tomar hormônio, eu não vi meu intestino. O que vai acontecer? Aumentei o risco. E aí? Ah, mas eu estou usando hormônio, eu estou super nova, eu estou super faceira. Pois é. Tem que pensar, pessoal. Antes de ser crítico, sejam curiosos. Eu falo isso sempre, essa é uma frase que eu falo há muitos anos. Sejam curiosos, leiam. Vocês são donos. Hoje a gente tem uma internet vasta. Tem todo tipo de informação, mas dá para distinguir o que é bom e o que é ruim. Então aqui eu trouxe alguns sintomas que talvez, isso aqui está mais relacionado com atletas de performance, de endurance, mas foi um slide que eu achei bem legal. Por quê?
Porque ele fala tudo que as pessoas muitas vezes sentem e não entendem depois de uma alimentação, enfim, de algum estado de desconforto gastrointestinal. Então, náusea, refluxo, excesso de gases, excesso de arrotos. As pessoas, eu conheço muita gente que arrota. Muita gente que arrota. Arroto é um sinal de desbiose. Alguma coisa está errada, não é normal arrotar, pessoal. Não é normal ter gases. Ai, faço concurso com meu marido embaixo das cobertas. Não, gato não. Não dá. Faço concurso de barulho, concurso de cheiro, eu já ouvi tudo, né? Gata não dá. Tudo bem, é legal, é ela fica quentinha, mas não dá. Você tá doente. Então vocês precisam entender que isso é doença, não é normal. Não é normal comer e arrotar, ficar arrotando. Então, as dores também, tem muita gente sente muita dor, tensão abdominal. Isso tudo é um sinal de que alguma coisa está errada. A barriga tem que acordar, chapada, não tem que chapada. E aqui os sintomas, na verdade, extra-intestinais, que a maioria também não correlaciona, mas que a gente tem que ter muita ideia sobre isso. Dor, inflamação nas articulações, dores nas articulações, essa história é alimentar, é desbiose, aumenta a permeabilidade, fadiga crônica, confusão mental, brain fog, foi tudo pós-Covid também. Isso é intestino, pessoal, tem que olhar o intestino. TDAH, as pessoas não acreditam que TDAH tem relação com a comida, né, Valéria? As pessoas não acreditam, elas acham que TDAH é genético. Tira o açúcar de uma criança. Vamos ver como é que a criança fica. Tira o açúcar. Ai, meu pratinho. Ai, uma balinha. Chocolatinho. Vó. Nada contra as vós. Eu amo as vós. Mas vó é um problema. Eu não sou. É ruim com açúcar. No Brasil a gente fala de saúde também. Eu não sou. Vó é ruim com açúcar. Com açúcar. Refinado. Não dá, pessoal. A criança não dá para ter contato com açúcar. Claro que dá para dar de vez em quando, entendeu? Numa festinha. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ser sociáveis. É isso que eu vou falar aqui, exatamente isso. A gente precisa ser sociável, mas não é toda hora. O povo português tem uma coisa muito legal. Eu estava ontem conversando com você, eu acho que foi com a Alice e com o Paulo, eu não me lembro. Eu fiquei em Alfama. Vocês sabem onde é que é Alfama, lá em Lisboa, né? Um lugar maravilhoso, lindo, eu amei. Eu achei a coisa mais sensacional. E tinha muito idoso em Alfama. Tem muito idoso em Alfama. Tem aquela história do alojamento local. E uma das coisas que tinha uma senhora descendo uma lomba, que eu acho que era uma lomba dos, lá em cima até aqui embaixo, uma coisa absurda. E ela chegou ali embaixo, eu estava embaixo, e eu disse assim, quantos anos a senhora tem? Aí ela disse, 97. Aí eu, ai senhor, imagina se essa senhora cai, que é no frio. Eu pensando toda aquela questão, né? E ela, tá tudo bem, minha filha. Eu, tá bem. Aí eu comecei a conversar com ela, porque eu vi que ela estava cansada, ela não é uma corredora, ela tem 97 anos, ela desceu devagar, mas sensacional, maravilhoso. Longevidade é isso. Países longevos, não sei se vocês já leram sobre as Blue eu adoro as Blue quem tem, nos lugares onde são centenários, uma das características maiores é eles fazerem tudo a pé. Quem faz tudo a pé é um sinal de longevidade. E aí eu comecei a conversar com ela e ela me disse assim, eu perguntei, qual é o segredo? E ela me disse assim, eu como quando tem que comer. Ela não belisca. O povo português não belisca. Alguns beliscam, eu sei. Mas é interessante isso. No Brasil, a gente fica o tempo todo comendo. Eu vejo muita gente comendo, e a pandemia fez isso. Na frente do computador, as crianças comiam balinha, as crianças estavam vendo aula, a gente estava trabalhando, e todo mundo comendo o tempo todo. Bom dia! Então, isso é muito interessante. Essa é uma característica muito interessante. Pessoas que comem quando tem que comer e não beliscam.
Deixa o intestino trabalhar. Ansiedade, depressão, acne, eczema, psoríase. No meu Instagram tem uma foto muito legal lá de psoríase, de uma menina que viu uma palestra minha e decidiu parar de comer glúten. Ela tinha uma psoríase violenta. E ela me mandou uma mensagem 30 dias depois e disse assim: olha como é que tá minha psoríase. E ela me mandou a foto. Tá lá no meu Instagram. Ela viu uma palestra. Ela não era paciente. E ela parou de comer glúten. E a psoríase dela acabou. Você sabe que isso é grave, por exemplo? Acabou. Qual é o dermatologista que diz: vamos olhar glúten, vamos olhar o intestino? É uma doença autoimune, pessoal. Quanta gente não sofre com psoríase? Então a saúde desse sistema todo, ela é do microbioma intestinal. E desses trilhões de micro-organismos que aí existem. Existe uma diferença entre microbioma e microbiota. Microbioma é o conjunto de todas as bactérias do nosso corpo. A gente tem bactéria na pele, a gente tem bactéria na vagina, a gente tem bactéria no olho, a gente tem bactéria em vários lugares. Isso é o microbioma. A microbiota a gente fala no intestino. Mas a gente precisa desse equilíbrio do microbioma intestinal, da microbiota intestinal e do microbioma do corpo. Eu estava fazendo uma mini aula sobre tersol. Você sabe o que é tersol? Ordel, né? Você sabia que a causa de ordel é uma desbiose, um desequilíbrio, um desbalanço das bactérias do olho? Nem ela sabia. Então existe essa necessidade da gente entender, da gente estudar e da gente tratar. Então aqui o microbioma é saudável, porque a gente está falando da doença, mas vamos falar do que é saudável. Então assim, o microbioma saudável ele consiste na abundância da diversidade na relação das cepas patogênicas e não patogênicas. Além da relação, a gente precisa ter bactérias boas ou ruins. Além da relação, a quantidade é importante. E além disso, a gente tem dois processos, a resistência e a resiliência. E isso a gente viu muito no Covid. A resistência, ela inclui a capacidade de resistir à interrupção por uma cepa patogênica. Então, por que algumas pessoas ficaram doentes e outras pessoas não? A resiliência é a capacidade de retornar ao estado saudável depois dessa interrupção. Então, a gente tem que ter um contato, a gente tem que agir e a gente tem que ter a capacidade de passar por isso. E muita gente não teve. E por isso ficou doente. Porque o intestino estava doente. Tem um trabalho muito interessante da Covid que fala exatamente sobre isso. Pacientes que tinham nas fezes uma carga viral muito alta, no pulmão não tinham. E pacientes que tinham carga viral baixa nas fezes tinham muito Covid no pulmão. O intestino tem uma grande quantidade de receptores do ACE2. Eu vou falar sobre isso depois. Ele entrou por ali e foi para lá. Então, quando você conseguiu eliminar nas fezes por funções de resistência e de resiliência, você não ficou grave.